A paz! Estamos aqui nós mais uma vez para meditar na palavra de Deus, né? E eu sei que você tem sido abençoado por esses dias, eu sei que você tem sido abençoado pelas palavras que você tem recebido na sua casa, no seu lar, durante seus dias aí de trabalho ou de quarentena. Não sei como você está vivendo nesse momento, não sei o que você tem feito, mas eu sei que todos os dias, como diz a palavra, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Então, todos os dias o Senhor tem te visitado, o Senhor tem te fortalecido para passar por esse tempo. E eu quero compartilhar com você nesse momento uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá em Jó capítulo 42, e que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Querido, nós nos deparamos aqui com um momento na vida de Jó em que ele já havia passado por tantas coisas, em que ele já havia enfrentado tantas dificuldades, tantas tribulações na vida dele, como você conhece a história, em que o Senhor havia permitido que Jó passasse por uma grande provação, mas que Deus só permitiu porque Deus conhecia Jó. Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia, Deus sabia quem ele era e que ele suportaria tudo aquilo que ele estava para passar. E nesse momento, após tantas coisas terem acontecido, a Bíblia diz que primeiramente Deus fala com Jó. E Deus diz para Jó: você está com tanta dificuldade, você está questionando as coisas, você foi questionado, seus amigos te abandonaram, você não está conseguindo lidar com algumas coisas, então deixa eu te fazer as perguntas. E Deus começa a fazer perguntas a Jó de coisas que ele não conhecia, de coisas que podem parecer muito naturais aos nossos olhos, mas que para ele explicar o que eram essas coisas, entender o funcionamento dessas coisas, e além da capacidade dele. Deus pergunta coisas como: aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem era você quando eu liberei as águas dos mares e coloquei um limite até onde elas poderiam ir? Quando eu disse que as ondas se quebrariam da maneira que elas se quebram, e tantas outras coisas que Deus indagou a Jó da vida e que a uma primeira vista parecem ser coisas tão comuns, mas que são maravilhas da criação de Deus. E Jó, nesse momento, após ouvir tudo aquilo que Deus tinha para falar, ele começa a olhar para dentro dele e a dizer: peraí, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu questionei porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei a respeito de coisas que eu não entendi o propósito, e eu quero falar com você nesse momento a respeito dos propósitos de Deus. Jó passou o que passou porque Deus estava provando a fé dele. Jó passou o que passou porque Deus sabia que ele tinha condições de passar. Note que quando o inimigo vai diante de Deus, é Deus quem apresenta Jó para ele. Jó passou pela prova que passou porque Deus sabia que Jó honraria o testemunho que tinha até então. E às vezes nós passamos por coisas na nossa vida que nós não conseguimos entender. Questionamos, reclamamos, murmuramos, porque não entendemos a maneira de Deus trabalhar. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus parece loucura aos olhos humanos. Por quê? Porque Deus tem seus próprios meios de trabalhar.
Porque Deus queria fazer José governador, mas antes disso fez dele escravo, fez dele rejeitado, deixou que ele fosse caluniado, mas levou ele ao governo do Egito. Deus honrou a Daniel, mas antes de honrar Daniel, Daniel foi cativo, arrancado da própria terra, arrancado do meio da família, posto dentro de uma cultura que não era a cultura dele, lançado na cova dos leões após ser caluniado. Mas por quê? Porque Deus queria honrar a vida dele. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu sei de uma coisa. Deus continua podendo todas as coisas. O domínio, o poder, a autoridade continuam nas mãos de Deus. Ele comanda tudo. E Ele sabe a hora de te tirar da prova. Ele sabe a hora certa de te dar vitória. Ele sabe a hora certa de liberar aquilo que você precisa. Bem sei que tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado, disse Jó, quando começou a entender o tamanho do poder de Deus. Eu quero te convidar a meditar na sua situação. E talvez até aqui você ainda não tenha conseguido ver a mão de Deus estendida. Talvez até aqui você ainda não tenha conseguido entender que o controle da sua vida continua nas mãos do Senhor. Que aquilo que você passa, passa porque Deus tem propósito. Passa porque Deus sabe que você consegue. Passa porque Deus sabe que você suporta. Passa porque Deus sabe que você vai chegar até o final. Jó, em outro momento, lá no capítulo 19, versículo 27, ele havia declarado, no versículo 25, na verdade, ele havia declarado: eu sei que o meu Redentor vive. No meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento que ele estava passando, ele ainda tira forças depois de ser caluniado pelos amigos para dizer: ei, peraí, eu estou passando isso tudo, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E em cima dessa fé, em cima do que ele acreditava, ele declara: e os meus olhos hão de ver o Rei. Lá no final, quando ele consegue entender o controle de Deus em toda a situação, quando ele ouve a voz de Deus e entende que Deus não perdeu o domínio, ele declara e diz: espera aí, antes eu conheci o Senhor de ouvir. Antes eu conhecia o Senhor daquilo que diziam. Antes eu conhecia o Senhor daquilo que eu havia aprendido. Mas agora eu conheço o Senhor de ver. Agora eu tive contato com o Senhor. E é no meio da dificuldade, querido, que Deus se revela aos seus filhos. Salmo 18 diz que quando um filho clama por socorro, Deus desce dos céus, movimenta tudo, tira as coisas do lugar, move o sobrenatural para dar socorro a um filho que clama. Deus não mudou. Deus não mudou. E eu digo para você: clame. Chame por Ele e diga para Ele: Senhor, eu não quero conhecer ao Senhor só de ouvir falar. Eu quero te conhecer de ter experiência. Eu quero te conhecer de viver com o Senhor. Eu quero te conhecer de entender e ver as maravilhas que o Senhor pode fazer na minha vida. Jó, no fim de tudo, declara o reconhecimento daquilo que Deus era de verdade. Ele diz: não, agora eu vou reconhecer quem eu sou. Eu vou me abater até o pó. Eu vou me arrepender. Eu vou reconhecer que diante de Deus eu não sou nada. E Ele continua tendo o domínio e a autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida. E quando Ele faz isso, lá no versículo 10, a Bíblia diz que mudou o Senhor a sorte de Jó.
Quando ele orava pelos amigos que caluniaram. Quando ele orava por aqueles que afrontaram. Quando ele orava por aqueles que não entenderam o que ele estava passando. Algumas pessoas nunca vão entender o que você passa com Deus. Porque a sua história, quem escreve é você. Porque a sua história, quem escreve, quem vive, quem passa, é você. E o importante é que você mantenha Deus em tudo que você viver. É que você se mantenha na presença de Deus, independente do que você passar. E que você reconheça que Deus continua tendo domínio sobre tudo. Inclusive, naquilo que você vive, Deus não perdeu a autoridade da sua vida. Deus não perdeu a autoridade sobre a existência, sobre a criação. E Ele ainda continua operando milagres. E Deus vai mudar o seu cativeiro. E Deus vai mudar a sua sorte. E Deus vai mudar a sua história no momento certo. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos aonde você estiver. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, eu entro em Tua presença, Deus. Junto com esse filho, essa filha que clama, que ora ao Senhor, que pede, que tem andado desesperançado com tantas coisas que têm acontecido, que tem andado, ó Deus, angustiado no meio de toda essa situação que nós temos vivido. Esse filho, essa filha, Deus, que não tem conseguido lidar com as próprias ansiedades, que não tem conseguido lidar com o medo, que não tem conseguido lidar com os sentimentos, com as dificuldades que se levantaram, ó Deus, por esse tempo. Eu oro ao Senhor, ó Deus, juntamente com essa pessoa agora e te peço, visita esse lar. Senhor, em nome de Jesus, toca nessa família. Começa a trazer paz para dentro dessa casa. Começa, Deus, a mudar a história de vida desse filho, Deus, desse servo agora. Essa pessoa, Deus, que não tem conseguido lidar com os dias maus, com aquilo, ó Deus, que sobreveio sobre ela. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, visita esse coração nesse momento, começa a dar paz, começa a dar tranquilidade. Senhor, começa a dar esperança, esperança por dias melhores, esperança, ó Deus, a respeito das suas promessas, dos seus planos. Senhor, o que a Tua palavra nos garante é que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, e ela há de se cumprir em nossas vidas, ela há de se cumprir em nossos lares, ela há de se cumprir em nossa família. Por isso eu te peço, olha para essa pessoa nesse momento, Deus. Visita esse coração angustiado, contrito agora. Coloca nele a certeza, ó Deus, de que o Senhor tem dias melhores preparados. E dá força para enfrentar os dias maus. Dá força para enfrentar as dificuldades. Dá força para enfrentar a adversidade. Esteja, Deus, com os seus filhos todos os dias. Toma essa vida, esse coração em Tuas mãos. Sê com ele, Deus. É o que eu te peço agora. Pai, em nome de Jesus, fortalece, renova, dá ânimo, em nome de Jesus. E enche de coragem, Deus, para seguir em frente e não desistir. É o que eu te peço, Deus. E te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus continue abençoando a sua vida, te fortalecendo, te renovando, e que você continue seguindo em frente. Não desista, não pare, não se entregue, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Creia nisso, querido. Deus te abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e há de continuar ajudando em nome de Jesus. Amo você, querido. Deus abençoe a sua vida. Paz.